Essa imagem eu coloquei. Como alguém sabe o nome desse tipo de arte? Sabe, Ricardo? Ele fez assim. É uma arte de um tipo de budismo mais tibetano, né? Thanga, né? E é interessante essa arte aqui porque nós vemos elementos cristãos. Cristo está no centro dessa arte. O inimigo lá atrás, os pés dele está derrotado, né? E nós estamos vendo então a história, né? A história bíblica ali, a história de Jesus. E nós queremos falar sobre o budismo hoje, lembrando então Jesus no centro dessa história. Essa é a minha família. Meu esposo Tiago, que está sentado ali. Minha filha Sofia, vocês viram aqui no início, né? Nós somos uma família missionária e nós temos uma ligação com países budistas na nossa história. Antes de eu saber que eu era missionária, Tiago já era missionário e Deus já tinha colocado no coração do Tiago o desejo de interceder por povos no Sudeste Asiático, alguns budistas, né? Então, quando eu sou capixaba, Tiago é mineiro e morou no Espírito Santo. A gente morava 2 horas de distância, mas nós só nos conhecemos no outro lado do mundo, na Austrália. E aí, quando nós nos conhecemos, lá na Austrália também tem muitos asiáticos budistas e tem os australianos hoje, né, que estão voltando para o budismo. E foi lá na Austrália que eu tive a primeira experiência de ver um chinês no evangelismo de rua, conhecendo o Senhor Jesus. E ali foi muito forte para mim o poder do evangelho e de conhecer uma pessoa que já morava 1 ano no país com igrejas, mas que não conhecia nada sobre Jesus, né? E foi um tempo depois na minha história que o Senhor me direcionou para morar na Ásia durante 5 anos, na Índia, depois Taiwan, Tailândia, um projeto na Mongólia. E foi quando eu fui entendendo o quebra-cabeça de Deus, que sempre tinha o budismo envolvido, né? Aí foi quando eu fui entendendo Deus me falando, então, que era para eu poder me aperfeiçoar nesse assunto, que aí vai demorar toda uma vida, né? Mas Tiago, muitos anos depois nós começamos a namorar. Tiago foi à Tailândia me pedir em casamento, e lá trabalhamos um pouco juntos. E depois de casados, quando a gente estava de volta à Tailândia, de passagem, foi lá na Tailândia também que descobrimos que eu estava grávida da Sofia. Então Deus já nos deu uma história, uma conexão com aquele povo, né? E então, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio estaremos retornando para lá. E para esse seminário também, Deus trouxe a Ana e o Steve, que vão se apresentar daqui a pouco, um pouco mais. Aqui no Brasil, o Senhor, então, me chamou para poder começar esses estudos sobre o budismo, porque quando retorno ao Brasil, quando eu fui ao Brasil, não tinha nenhum centro de treinamento sobre o budismo, não tinha livro, não tinha material. E eu perguntei se é porque eu não conhecia o suficiente, né? Talvez eu não conheça, mas pode ser que tenha em algum lugar. E eu pesquisei e não encontrei. Então, assim, se existe, nós ainda não descobrimos, né? Então, nós acreditamos que então nós estamos fazendo essa caminhada pioneira, então, de trazer os estudos de budismo para o Brasil, e o nosso sonho é realmente vermos o movimento missionários glorificando Jesus e fazendo muito bonito entre budistas, onde o Senhor nos enviar. Mas a gente está bem nessa caminhada. Primeiro curso, os primeiros livros, nós estamos publicando em 6 meses 2 livros. Antes não tinha nenhum livro sobre o budismo, né? Primeiro curso online. Então, nós percebemos que o Senhor tem nos dado muito favor também. Isso tem sido muito bom. E nós publicamos muito desses materiais, cursos, novidades no nosso site, né? Eu faço parte de um centro de reflexão missiológica chamado Martureu, ok? Lá nós temos uma página no Facebook chamada Martureu. Então, se você quiser saber
tudo que sobre budismo ou outras religiões que nós trabalhamos também, nós temos um cadastro na nossa página do Facebook. Você entra na página do Facebook, você se cadastra e você recebe atualizada todas as informações, ok? Cursos, lançamento de livro, cursos online que nós vamos começar agora, está tudo ali. Quando a gente começa a pensar o budismo, a gente volta os nossos olhos para aquele lado do mundo, ok? Vocês sabiam que existem mais pessoas que moram naquele lado do mundo do que fora daquele quadrado? Sim? Quantas pessoas será que moram ali naquele lado do mundo? Acho que aproximadamente 4 bilhões, né? Só China, Indonésia, Índia, já passaram os 3. Então, existem mais pessoas naquele círculo do que fora daquele círculo. E é ali naquele círculo que está, então, a maior concentração de budistas, onde o budista inicia e a maior concentração de budistas. Ao mesmo tempo, é onde está a menor concentração de missionários entre budistas, menor concentração de missionários globais e missionários brasileiros também. Então, esse é um dos motivos principais que nós precisamos falar sobre esse assunto no CBM, né? Uma realidade que nós não podemos ignorar. Sobre o budismo, alguns dados são conflitantes. Você for olhar algumas estatísticas, eles vão falar 300 mil, 400 mil, mas fato é que existe 1 bilhão de praticantes do budismo no mundo. Porque existem alguns chineses que alguns censos não vão, por exemplo, considerar como budistas, mas eles praticam o budismo ou eles são influenciados pela cosmovisão budista. E isso vai acontecer em outros países também, na Ásia, e isso já acontece também no Ocidente. Eu estudei uma pesquisa de uma antropóloga, né, aqui pesquisando o crescimento do budismo no Ocidente. Então já tem muitas pessoas que praticam budismo, vão aos templos, participam de tudo, mas na hora que o censo pergunta para elas a religião, elas não falam que são budistas, mas já são muito influenciadas pelo budismo. Então existe 1 bilhão de praticantes do budismo em todo o mundo, ok? Não se consideram, no contexto, por exemplo, brasileiro, muito pequeno, foi observado o número de pessoas que se dizem convertidas ao budismo, apesar de serem pessoas que já seguem os templos, né, já seguem a religião, ok? Mas que ainda, por algum outro motivo, não vão falar que são convertidas, mas são influenciadas já. Esse, por exemplo, é um templo na Tailândia, é um templo bem controverso, mas é um templo que expressa um tipo de budismo na Tailândia que é muito comum, ok? Então, esse aqui é só uma cerimônia que eles fizeram, né? Em somente um templo. Olha a quantidade de pessoas que tem, né, nessa cerimônia. Então, quando a gente pensa em Ásia, que a gente pensa em um monte de gente, um monte de moto, né? Nós temos que entender que lá tem seguidores do budismo, países budistas, mesmo que seja uma pessoa muçulmana ou cristã, mas ela está sob a influência também da cosmovisão budista em muitos desses lugares, ok? Leis. E aí, rapidamente, nós precisamos, então, falar sobre Buda, né? Quem foi Buda? Quem foi Buda? Ele foi Buda? Quem é esse rapaz? Será que ele é Buda? Quem acha? Quem já escutou quem já viu uma estátua dele e falou que o Buda? Quem já viu? Eu, antes de trabalhar com budistas, achava que ele era Buda também, né? Mas ele não é Buda, ok? Então ele não é Buda. Rotei, né? Foi um monge. Ok? E aí muitas das pessoas confundem ele com Buda e vê que ele é gordo e fala, como que Buda fala uma coisa e ele pode ser tão gordo, né? Mas ele não é. Então, pelo menos vocês vão sair do seminário sabendo quem não era Buda, né? Mas, Buda, né, que antes de ser chamado de Buda, o nome dele era Siddhartha Gautama, ok?
muitas vezes conhecido como Sakyamuni Buda, porque ele era da tribo dos Sakyas, ou Shakyas, ok? Ele nasceu onde hoje ali é o Nepal, entre Nepal e Índia, ok? Buda nasceu hindu, ok? E Buda nasceu numa época de grande revolução no mundo todo. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse contexto. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, uma linha do tempo da história do povo de Deus. E nós percebemos, então, que o Reino Unido, depois de Salomão, o reino se divide. Então, a tribo do norte, né, ao norte, a tribo do sul, ok? Povo do sul, tribo de Benjamim e Judá, ok? Embaixo. E lá em cima, naquela linha, nós temos como se fossem as potências da época. E percebemos que uma época era Síria, outra época era Síria, outra época Babilônia, outra época era a Pérsia. Ok? Muito interessante, porque o Senhor cria o seu povo para que esse povo fosse luz para as nações. Mas esse povo obedeceu o Senhor? Não. E como uma grande consequência dessa desobediência, foi no período do exílio, que não só o povo de Israel, mas o mundo na época estava em grande transformação, em crise econômica, política, social. E a resposta que o mundo precisava ter era por meio do que o Senhor tinha ensinado ao seu povo. Mas por esse ato de desobediência do povo, o mundo então não tem as respostas que eles precisavam ter. Eles não estavam vendo o Senhor Deus como eles precisavam. E foi nesse intervalo que surgem, então, pessoas dando outras opções. Ok? É nesse momento que surge Buda, Confúcio, que influenciaram muito o Oriente, e Sócrates, por exemplo, que influenciou muito o Ocidente. Vocês percebem aqui como que um ato de desobediência foi tão grave. E até hoje nós somos influenciados por esse ato de desobediência do povo de Deus. Nós sabemos que hoje, 2.500 anos depois, nós estamos vivendo novamente um período de grandes transformações globais. Não é à toa que o budismo volta e começa a influenciar tanto o Ocidente, porque os nossos modelos tradicionais parecem não responder mais às perguntas e às necessidades do povo. O modelo tradicional religioso, o modelo tradicional político, esse era o contexto na época de Buda e esse é o contexto na época de hoje. Então, se o modelo tradicional já não mais satisfaz, as pessoas têm buscado outras respostas. E Buda foi essa pessoa que apontou este outro caminho com tanto sucesso na época dele. E por isso que o que ele falou 2.500 anos atrás volta com tanta força e conquista tantos corações hoje. Ok? E aí, então eu acabei de falar que Buda nasceu 500 anos antes de Jesus. Eu vou mostrar rapidamente para vocês um vídeo de uma monja brasileira, monja Koen, uma monja da linha do Zen budismo, já muito famosa, que ela explica como que o budista então enxerga Jesus, enxerga o cristianismo, ok? Rapidamente. O budismo é uma tradição anterior ao cristianismo. O budismo nasceu 600 anos antes de Jesus ter nascido. Então nós estamos falando de uma religião que não tem nenhum contato com Jesus, que não tem nenhum contato com o cristianismo. Claro que isso os budistas depois de Jesus, nós podemos falar hoje em dia, nós podemos falar, mas se nós vamos pegar o budismo clássico, não tem nenhuma referência, porque era um ser inexistente. Nós aqui no Ocidente temos um relacionamento muito próximo com Jesus, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Uma vez trouxe uma senhora japonesa para visitar o Rio, e ela disse assim, que interessante, quem é essa imagem que se parece com o Buda?
nenhum cristão, nenhuma pessoa brasileira teria o desconhecimento que é Jesus e que é Cristo, né? Então, às vezes nós pensamos que o mundo inteiro conhece Cristo, que todas as populações do mundo conhecem e o reconhecem. Não é bem assim. Há povos que nunca ouviram falar de Jesus, há povos que nunca leram a Bíblia e que não sabem o que é cristianismo. E são pessoas maravilhosas. Então, o budismo, ele não tem um estudo de Buda, de Jesus, ele não tem um estudo da Bíblia, nós não temos estudos cristãos, mas eu participo muito do encontro interreligioso. Esse encontro interreligioso começou no século XIX. O encontro entre cristãos e budistas começou no século XIX e ele continua até hoje. Aqui em São Paulo, a gente teve o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, e uma das coisas que faleceu há pouco tempo, uma das coisas que ele costumava dizer muito era isto, né? Nós precisamos ter um encontro interreligioso, encontro de culturas, não é só encontro de tecnologia, não é só encontro de coisas materiais, porque isso é a grande transformação do mundo, quando nós nos reconhecemos e nos aceitamos na nossa diferença. Eu não poderia catalogar Jesus de Nazaré dentro de um pensamento budista, porque poderia ser ofensivo àqueles que consideram que Jesus de Nazaré é o único Filho de Deus. E esse é um tipo de pensamento que dentro do budismo não existe. O budismo não fala sobre Deus, não fala sobre uma pessoa especial. Então não teria como. Seria ofensivo se eu dissesse: o budismo pensa isto de Jesus. Eu me lembro que Sua Santidade o Dalai Lama, quando lhe perguntaram, ele falou: sem dúvida é um ser extraordinário, que 2000 anos depois da sua morte é tão adorado, respeitado e seguido por grande parte da população da Terra. Definitivamente não era uma pessoa comum. E eu acho que é isso o máximo que nós podemos falar, sem querer entrar em comparações que podem não ser adequadas, tanto para uma quanto para outra tradição espiritual. Então, só esse vídeo nós poderíamos ficar o resto do tempo conversando sobre ele, né? E nós estamos aqui porque ela fala que existem povos que nunca ouviram falar sobre Jesus, né? Que as pessoas são boas mesmo sem conhecer Jesus, né? Então, esse aqui é um pouquinho das diferenças. São grandes as diferenças, ok? Uma pergunta que, infelizmente, nós não teremos tempo hoje de estudar os ensinamentos de Buda. Nós vamos fazer alguns exercícios que mostram a diferença entre o budismo e o cristianismo, então dá para se captar um pouquinho, ok? Mas precisaríamos de mais tempo e temos outros cursos que podem ensinar, porque é muito importante a gente entender, né? A base do budismo está nos ensinamentos de Buda e depois o que as outras escolas vão interpretar. Mas perceba que ela fala de Jesus, por exemplo, como Jesus histórico, né? Ela entende Jesus como um homem que nasceu 500 anos depois de Buda, né? Então, um dos argumentos não, o cristianismo não tem toda a verdade, o budismo é muito anterior ao cristianismo, né? 2.500 anos antes. E a gente precisa entender essas diferenças, porque muitos cristãos, eu já escutei de pessoas aqui no Brasil que falam assim: olha, Mila, se eu não fosse cristã, eu ia ser budista. E eu me perguntei assim, será que a pessoa sabe realmente o que é o budismo, né? Tem um centro em Valinhos, no interior no interior perto de Campinas, um centro de estudos do budismo, que tem um cartaz na porta falando assim: Jesus Cristo também é nosso Senhor. E ele começa a falar, usar versículos bíblicos e dizer que é muito parecido que o budismo ensina, né, sobre Jesus. Já tem escolas de budismo que vão falar não, que, como ela falou, né, eu aprecio no caso da Monja Coen, porque eu acho que ela foi bem honesta, né, em algumas coisas, então eu acho que isso é muito legal. A pergunta então é: o budismo é parecido com o cristianismo? Não.
Nós sabemos que não, mas precisamos entender o que o budismo ensina para a gente ter certeza dessa resposta. E nós, trabalhando com o desafio, principalmente, precisamos ter isso bem claro, ok? Dalai Lama fala, por exemplo, para mostrar essas diferenças. Precisamos assumir a responsabilidade direta de nossa vida espiritual e não depender de nada e de ninguém. Se outro fosse capaz de nos salvar, certamente já o teria feito. Então, é tempo de salvarmos a nós mesmos. Ok? Então, o budismo parece com o cristianismo? Não. Então, uma das coisas que a gente já percebe é que ela falou, por exemplo, que não existe a ideia de um Deus, ok? No budismo não existe a ideia de que um Deus pode salvar ou que o homem precisa da salvação por meio de um salvador, ok? É o homem, é o caminho do homem, são as boas obras que vão salvar o homem. E aí você vai perguntar a um monge budista, mas será que um homem pode realmente se salvar? E muitos monges vão falar sim, porque eles têm várias histórias no budismo em que eles creem veemente que homens se salvaram. No conceito de salvação do budismo, ok? Então eu só estou dando esses exemplos para explicar um pouco a diferença. Gente, a gente não tem como aprofundar muito hoje, né? A gente precisaria estudar cada coisa, mas somente para entendermos um pouco as diferenças. Então, por exemplo, no budismo, uma diferença é que o karma leva ao fatalismo. Então, se você é uma pessoa que está no tráfico sexual, que é muito forte nos países do Sudeste Asiático, ok? Ou você é homossexual, possivelmente isso acontece contigo porque o seu karma, tudo que você acumulou da sua vida anterior, das vidas anteriores, foi o que determinou para que você vivesse esse tipo de vida, tivesse esse tipo de sofrimento. É o karma que vai determinar se você vai nascer homem, mulher ou em outros reinos, porque existem 6 reinos, ok? Reino dos semideuses, reino dos animais, reino dos fantasmas. Então é o karma que vai determinar que tipo de vida você vai ter, ok? E é o karma que vai determinar essa qualidade de vida que você vai ter também. Por isso que muitas das vezes quando trabalhamos em missões com meninas do tráfico sexual, às vezes ela é dada uma liberdade, educação, uma proposta de nova vida. Mas dentro dela, se ela não for apresentada ao evangelho que realmente liberta, dentro dela ela ainda vai se ver escravizada, ligada ao karma, como se o karma dela tivesse falado que ela não merece isso, ela merece ser prostituta. Vocês estão entendendo um pouco? Então, o pecado não tem consequências eternas, porque dentro do budismo não existe ideia de pecado. Não existe Deus, pecado o que é? Pecado é desobedecer ao próprio Deus, é uma ofensa direta a Deus. Então, não existe ideia de pecado no budismo, ok? Existe ideia de erros morais, ok? Mas não o pecado como nós temos, ok? A salvação, a ideia de salvação é muito diferente. Não há um Deus criador absoluto, esse Deus que nós entendemos no pensamento judaico-cristão, não existe um Deus criador, ok? Existem semideuses, nós vamos ver depois, mas não um Deus, ok? E a divindade de Cristo é incompreensível. A monja, por exemplo, fala que ela não quer entrar em controvérsias, né? Porque para muitas interpretações budistas, Cristo era um ser abominável. Porque para morrer a morte que ele teve, foi o karma que condicionou aquela morte, é porque ele fez realmente muitas coisas ruins. Então, quando você fala que Jesus morreu na cruz por você, isso para eles é uma mensagem abominável, ok? Então, Cristo, ele não é realmente compreendido como deveria dentro dessa cosmovisão budista. Um exemplo é que todo esse pensamento budista não se resume somente a uma influência religiosa. Ela
está presente em toda a cosmovisão, na educação, na criação dos filhos, na saúde e também, por exemplo, nas leis. Na Tailândia, por exemplo, por causa da lei do karma, nós temos um exemplo de um acidente de trânsito, ok? Então, aqui houve uma vítima, o motoqueiro morreu, ok? Houve uma vítima, mas pela lei tailandesa, o que causou a morte dessa vítima, ele morreu dessa forma trágica por causa do karma dele. Ok? Não pela imprudência. Então, a penalidade sobre quem dirigia o carro é muito leve, se nós formos comparar com a nossa cosmovisão ocidental. Quem dirige não é tão culpado, ok? A culpa foi de quem morreu. Vocês estão vendo a diferença, ok? Bem grande. E aí nós precisamos entender que existem vários tipos de budismos, ok? O Buda, quando ele inicia seus ensinamentos, ele não teve de imediato tantos seguidores como hoje, ok? Mais ou menos 200 anos depois, cresceu o budismo por causa de um rei. O rei Ashoka, né? Que ele, então, ali no sul da Índia, perto do Sri Lanka, é um rei que ele se converte, um rei que investe dinheiro. A partir daí a gente vê a grande expansão do budismo, e o budismo foi chegando em épocas diferentes na China, no Japão. E o que o budismo fez? O budismo, ele só conseguiu se expandir porque ele teve que ser sincrético. Ele só consegue expandir porque aonde ele chega existiam já religiões locais. E aí ele entra com a doutrina do budismo e ele percebe que há uma resistência, por exemplo, na China. Uma resistência que havia na China era com o valor da mendicância, porque os budistas, os primeiros budistas, tinham que mendigar, ok? Faziam voto de pobreza. E isso ia contra alguns valores de Confúcio, alguns valores daoístas, ok? Então, o budismo teve que se reinventar e, depois de muito tempo tentando sobreviver puramente, ele percebeu que não ia sobreviver puramente, então hoje ele é extremamente sincrético. E por que eu tenho que falar isso? Porque quem está do outro lado do mundo, ele fala que ele é budista, mas ele também é confucionista, ele também é daoísta, no Japão ele também é shintoísta, em cada lugar ele vai ser alguma coisa, e ele não vai saber que aquilo não é budismo, porque para ele aquilo é uma coisa só, ok? Ele não vai pensar igual o missionário, com aquele pensamento cartesiano, que divide, né? Isso é budismo, isso... Não, para eles tudo é tudo junto e misturado, é assim que eles vivem. Isso, como eles têm feito aqui, ok? Isso que a gente precisa entender. Então, existem 3 escolas predominantes de budismo no mundo. Assim como o cristianismo tem católicos, ortodoxos, protestantes, no budismo também existe. Na verdade, existem mais de 200 tipos de budismo no mundo, ok? Essas são as 3 escolas principais. Veja que a vermelha mais escura, Theravada, é a escola do Sudeste Asiático. Então, quem está indo para a Tailândia tem que estudar, tem que observar o budismo Theravada, que foi a primeira escola. Depois teve a escola Mahayana, a amarela, ok? Que está muito ali no Vietnã, na China, Coreia, Japão, ok? E, por último, o budismo tibetano, ali, ó, na parte da Mongólia, uma parte da China, ok? No Tibete. Essas escolas têm muitas diferenças, ok? Muitas diferenças. Elas vão se contradizer em muitas coisas. E, novamente, não vamos ter tempo, mas observem que são diferentes. Por exemplo, a escola Theravada é uma escola mais... conservadora, é uma escola que vai falar que o caminho ele é mais ligado ao mérito, ok? Então, é uma escola que favorece muito mais ao alcance do nirvana para quem é monge.
Quem é leigo, que não é monge, acha que o caminho é tão difícil para eles conseguirem chegar ao Nirvana, ok? E dentro da compreensão Theravada só existiu um Buda, que foi o Sakyamuni Buda, ok? É uma escola que tem 144 milhões de pessoas ali no Sudeste Asiático. Depois, muitos anos, veio a escola Mahayana, que foi a escola China, Japão, Coreia, ok? Essa escola é uma escola marcada pela misericórdia. E isso já começa a dificultar muito o nosso trabalho. Porque nós, por exemplo, achamos que o conceito de graça e misericórdia está presente só no cristianismo. Mas a Mahayana, ela incorpora muita coisa do conceito de misericórdia, muito possivelmente porque tiveram contato com missionários nestorianos, muito antes dos católicos, ok? Então, é um caminho muito mais comunitário. Dentro dessa escola, existem o que eles chamam de bodhisattvas, que são os santos, que são pessoas que poderiam chegar ao Nirvana, reta final, ok? Reta final, depois de milhares e milhões de anos, vou chegar realmente ao Nirvana, na linha de chegada, mas resolvem não chegar para ajudar outras pessoas a conseguirem chegar ao Nirvana também. Então, são como os santos, ok? Então, a escola Mahayana é uma escola muito voltada a boas práticas e uma escola, um movimento de leigos. Foi um momento de... E, por último, o tibetano, que é uma escola muito mais flexível, é uma escola que fala que a pessoa pode ir direto para o Nirvana depois dessa vida, não precisa passar por um grande ciclo de reencarnação, qualquer um pode ser Buda, acreditando, o Buda que está dentro de você, né? Vem aqui dentro desse budismo tibetano. E nós vamos ver um vídeo depois que vai mostrar, e isso é muito importante para quem vai trabalhar com budistas, porque a gente estuda sobre o budismo Theravada e acha que estamos prontos para trabalhar com budistas. Na prática, pode ser muito diferente do que os livros nos ensinaram, porque cada lugar do mundo que a gente trabalhar vai ser o budismo mais alguma coisa. Nunca vai ser o budismo puro, clássico, como o Buda ensina. Então, na Tailândia, no Camboja, é o budismo mais animismo, por exemplo, né? Casas dos espíritos. Isso o Buda não ensinou. Por que tem que ter a casa dos espíritos na frente das casas, que você tem que fazer todo dia, colocar água, comida, para se apaziguar a ira dos espíritos? Isso não foi um ensinamento de Buda. Mas isso faz parte do sincretismo, faz parte do animismo ali dentro, ok? Tem xamanistas, a gente vai ver. Por exemplo, deuses hindus. Tem gente que vai à Tailândia, mas por que tem deuses hindus no budismo? Uma influência de alguns deuses hindus ali, tá? Dentro daquela região. No budismo Mahayana, nós temos outras influências. Existem outros Budas, como o Buda Amitabha, tem essas bodhisattvas, como eu falei para vocês que são como se fossem deusas, ok? Deuses. Muitos desses bodhisattvas também são como se fossem heróis históricos, ok? Como a gente tem no catolicismo, que depois a gente canoniza, né? Existe dentro da Mahayana muito forte a adoração aos ancestrais, principalmente no Japão. Veja que a adoração aos ancestrais não é uma prática do budismo clássico. O Buda não ensinou isso, mas é uma expressão, principalmente por causa do taoísmo, do shintoísmo, ok? Existe também a influência do confucionismo, Confúcio, que foi um filósofo muito importante, do taoísmo e do shintoísmo. O shintoísmo não tão forte na China, mas muito forte no Japão, ok? Que era uma religião que adorava os espíritos, a natureza. E olha que interessante, no budismo não existe uma ideia de um Deus criador. Mas dentro do shintoísmo, há uma grande possibilidade de se explicar Deus como um Deus criador, muito mais rápido do que nas outras expressões de budismo. Por isso que precisamos entender com quem estamos trabalhando. Isso é o mais importante, ok? Tem também a expressão do budismo tibetano, que tem como porta-voz o Dalai Lama.
o Dalai Lama não é um representante oficial de todos os budismos. Ele é o representante oficial do budismo tibetano. E por trás desse sorriso, na verdade, o budismo tibetano, ele é muito sinistro. Ele é repleto de ocultismo, eles são influenciados pelo tantrismo. Existe um ritual tântrico que eles colocam uma criança como se fosse a imagem de Jesus e depois várias máscaras de demônios, como se fossem fazendo rituais de sarcasmo, querendo pisar nessa criança. Muitas incorporações. E o Ocidente acha que o budismo tibetano é paz e amor, aquela coisa, né? Mas tem muita coisa cabulosa. Existe presença muito grande do xamanismo também, né? Ali no Tibete e na Tailândia. E aí, queridos, quando a gente chega ao Ocidente, nós entendemos que o budismo, ele tem crescido muito no Ocidente, né? Quantos artistas nós já conhecemos, políticos, centros universitários hoje, professores universitários, influenciadores, classes sociais mais ricas, né? Esse tem sido o perfil de quem tem seguido o budismo. O budismo tem o Brad Pitt, uma proposta de meditação para o Ocidente nesse mundo corrido, agitado que temos vivido. Esse daqui é um monge muito famoso no Ocidente, que tem publicado vários livros, inclusive comparando Jesus, ok? No Brasil, o budismo também cresce. O budismo chega ao Brasil inicialmente com os japoneses, ok? Os japoneses, quando chegam ao Brasil e constroem os seus templos, eles não tinham a intenção de fazer novos convertidos ao budismo. Agora, eu preciso que vocês entendam uma coisa. O budismo é uma religião extremamente missionária. Buda comissiona os budistas. Existem textos sagrados no budismo em que Buda comissiona seus discípulos para pregarem o Dharma, que é essa mensagem da salvação do budismo. Então, não achem que o budismo só é uma religião, uma filosofia que não tem preocupação em se expandir. Não. E eles estão extremamente antenados, eles fazem o trabalho deles bem feito. Esse aqui é um templo perto da minha casa em Campinas, que tem oferecido vários cursos de meditação, meditações sobre amor, como descobrir o fim do nosso sofrimento. Eles têm atraído várias pessoas, ok? Nós temos no Brasil a figura do Lama Michel, que é um lama tibetano. Lama Michel ganhou há 2 anos o prêmio Trip de Transformadores, é um dos grandes influenciadores do budismo. Lama Michel é filho de presbiterianos desviados, ok? De uma família de pastores que nós conhecemos, e são pastores que têm um compromisso com Jesus. Mas acontecia que tinha uma das sobrinhas que não era. E numa das viagens à China, ao Tibete, eles se encantam com o budismo. Um lama fala: olha, o seu filho é uma reencarnação de um dos nossos grandes mestres. Eles deixam o filho lá com 14 anos de idade. E o Lama Michel, então, foi preparado aos pés de Gamaliel do budismo. Ok? Foi preparado nas melhores escolas, lá em Dharamsala, a escola fundada pelo Dalai Lama. Trabalha na Itália e chega ao Brasil para difundir o budismo, e ele já tem grande popularidade, ok? Também temos uma outra figura, a monja Koen, que hoje é uma celebridade. A monja Koen, ela é uma ala do budismo japonês. O budismo não ordena mulheres como monjas, mas essa ala ordena. A monja Koen já é uma celebridade, ela tem Instagram, ela tem redes sociais, ela tem perfil no Facebook, e eles são muito antenados. Tudo que o brasileiro está discutindo, eles pegam aquilo e transformam em 5 minutos e dão uma resposta ao budismo. Como lidar com depressão, direita versus esquerda. Esse vídeo eu tirei na época da Dilma, do impeachment, que estava... corrupção, ok? Eles pegam casamento, divórcio, tudo que todo mundo quer falar e tem dúvidas, eles dão uma interpretação budista e estão aí, ó, levando várias pessoas, ok? Junto com eles. E aí, nós sabemos então que no Ocidente, nós já temos
Só nos Estados Unidos, mais de 1.000 centros budistas, entre Estados Unidos e no Canadá, ok? Califórnia é a cidade no Ocidente que tem maior concentração de budistas, ok? A Califórnia é o estado, tem uma universidade budista já lá, centro de treinamento missionário para budistas para o Ocidente, na Europa, no Pacífico, na África, no Brasil, nós hoje já temos mais de 33 centros budistas preocupados em disseminar o budismo, ok? Então, mediante só um pouquinho que eu apresentei, qual tem sido a nossa resposta como brasileiros, ok? Como movimento missionário brasileiro. Em 2005, a última pesquisa que eu tinha acesso antes do CBM, mostrava que havia 80 missionários brasileiros entre budistas. Se existem 1 bilhão de praticantes do budismo no mundo, nós só temos 80 missionários entre eles. Se nós formos olhar no contexto global, entre os budistas que existe também a menor concentração de missionários globais. O Steve vai falar um pouco sobre isso. Mas percebam que é uma grande desproporção. É o bloco religioso mais negligenciado pela igreja brasileira. É o bloco religioso que menos enviamos missionários. E tanto que até este ano nós não tínhamos livros sobre o budismo, cursos sobre o budismo, poucos movimentos de intercessão para povos budistas, ao passo que o budismo cresce a passos largos no Brasil e no Ocidente e ainda domina no Oriente. E aí, chegando ao final, queridos, uma pergunta que eu faço, foi uma pergunta que líderes na Ásia me fizeram. Qual a diferença que o movimento missionário brasileiro fará na Ásia? Porque já existem missionários que vão trabalhar com budismo protestantes há cerca de 200 anos, quase. Com católicos, 500 anos. Nestorianos chegaram antes. Então, nós não podemos pensar que nunca existiu nada. Já existiram vários missionários, às vezes não tanto, mas já existe a história de contato entre missionários protestantes com budistas. Ok? Os líderes me perguntaram, Mila, líderes na Tailândia, líderes na Malásia, líderes nas Filipinas, líderes em vários países, Mila, nós já vimos missionários vindo de tudo qualquer lugar do mundo. Então, agora é a hora do Brasil começar a enviar seus primeiros missionários. Vocês vão repetir os mesmos erros dos últimos 200 anos? Ou vocês vão fazer algo diferente? E essa pergunta que eu deixo para vocês. Qual é a diferença que nós vamos fazer? Nós vamos repetir os mesmos erros dos 200 anos? Ou nós vamos fazer algo diferente? Precisamos saber quais são os erros dos últimos 200 anos para a gente poder fazer algo diferente. Mas a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Então, algumas dicas para a gente poder fazer algo diferente. Fazer bonito, algumas sugestões. Vamos estudar sobre o budismo. Os 100 primeiros anos na Tailândia, a história mostra que os missionários não estudaram sobre o budismo. Então, compartilhavam o evangelho como compartilhavam mais ou menos no Ocidente. Então, 100 anos depois de compartilhar João 3,16, um monge se converte e fala para os tailandeses: deixa eu explicar como os budistas entendem João 3,16. E ele fez isso porque a Tailândia, o movimento de igrejas convertidos não decolava, ok? Ainda é 0,5%, ok? E aí ele fala, porque Deus? A gente já entendeu que Deus não existe para um budista. Então, se você fala pratyá, ou se você fala outra palavra na língua, eles vão achar que talvez é um semideus, mas não é Deus, ok? Esse semideus é inferior a Buda, e esse semideus também precisa do nirvana, ok? Esse Deus ama o mundo, e Buda fala que nós temos que nos desapegar das coisas temporárias. Desculpa, das coisas que vão ficar no mundo, coisas que causam sofrimento, o amor. No budismo Theravada, nós precisamos também nos desapegar, porque vai nos causar muito sofrimento. Precisamos desapegar de tudo que nos causa sofrimento, ok?
Então esse Deus ensina algo diferente que Buda ensina, algo errado para o budista. E a gente fala que esse Deus amou o mundo, né? O mundo que está dentro desse ciclo interminável de sofrimento, que eles querem escapar desse ciclo interminável. Isso aqui é a roda da vida, chamada de Sansara, ok? É onde tem todos os reinos, todas as encarnações, todas as formas de vida. E isso vai acontecer durante milhões e milhares de anos. E eles querem sair dessa roda para alcançar o Nirvana. Então o mundo está aqui dentro. Eles querem sair. Mas a gente fala que esse Deus ama esse mundo, que justamente eles querem se libertar. E a forma como Deus demonstra esse amor foi o sacrifício de Jesus. Para ele, Jesus morreu assim porque o karma é ruim, o sacrifício de Jesus foi desprezível, Jesus é um ser desprezível. Eles não entendem a mensagem da cruz. E no final você ainda fala que se você aceitar esse Deus, eles vão ter vida eterna. Sofrimento eterno. Nada a ver com João 3,16. Então, durante 100 anos, nós pregamos João 3,16 achando que era a melhor notícia que eles podiam receber, porque não conhecíamos o budismo. Nós vamos continuar pregando João 3,16, mas hoje, estudando o budismo, entendemos que precisamos começar com outras partes da Bíblia, para que quando eles escutem João 3,16, eles compreendam realmente como as boas novas de Jesus. Amém? Então precisamos estudar o budismo. Precisamos de vistos. Porque, gente, infelizmente o nosso jeito cultural brasileiro do jeitinho tá junto em missões, ok? Toda semana eu escuto uma mensagem de um brasileiro que sabia que não tinha que ir com visto de turista a longo prazo e vai com visto de turista, coloca a família em situação de problema, tem que sair do país de última hora para outro lugar para tentar um visto, o que poderia ser resolvido com R$ 1.200, vai custar R$ 13.000 do outro lado de lá, sacrifício com a família, risco de ter que voltar para o país. Não uma boa relação com o governo local, é muita dor de cabeça para um problema desnecessário, porque já existem organizações como a OMF, que só na Tailândia está há 50 anos, que já tem 100 vistos já disponíveis para brasileiros. E eles vão falar sobre isso. A gente não precisa inventar um caminho da roda, se já existe esse caminho, ok? Nós precisamos, como brasileiros, aprender com os erros do passado. Precisamos ter certa estrutura para poder estarmos lá a longo prazo. Precisamos respeitar as leis do governo, porque em muitos desses países, esse jeito nosso tem causado um péssimo testemunho do Evangelho. Muita dor de cabeça para muitas pessoas. Precisamos reverter isso. Depois, os Griffiths podem explicar um pouco mais. Existem opções de visto para todos os países budistas hoje. Alguns podem ser mais difíceis do que o outro, mas existem opções. Você não precisa ir mais de qualquer jeito, ok? Mas para que isso aconteça, é necessário parcerias. Então é importante que você, a sua agência, faça uma parceria com quem vai estar do outro lado de lá. Parceria com agências que estão do lado de lá, parcerias com igrejas que já estão do lado de lá, parcerias que vão te dar um suporte administrativo. Se você tem família, parcerias que vão ajudar a sua família na questão da aquisição da língua, escola para os seus filhos, saúde. Gente, o nosso trabalho já é pioneiro. O nosso trabalho já é difícil. Deus já enviou muitas pessoas antes da gente que realmente pagaram um custo muito alto para deixar esse legado dessa estrutura para a gente. Nós, por outro lado, somos criativos, nós somos vibrantes, nós somos entusiasmados. Isso é uma característica boa, cultural nossa. Só que isso pode morrer nos primeiros anos de tanta frustração, tanto problema, se a gente não for para um caminho um pouco mais organizado. Precisamos de parcerias locais, precisamos de parcerias internacionais. As igrejas lá querem isso. As agências lá já estão prontas para poder fazer isso. Precisamos investir em relacionamentos. Ok? A pesquisa do Comiban mostra que os brasileiros vão plantar igrejas, vão como missionários, chegam nesses países e não se apresentam à igreja que já está lá presente e começam o trabalho deles independentemente, ficam lá alguns anos e o pastor nunca viu a cara desse missionário. Se estende
extremamente desrespeitado e ofendido, porque antes desse missionário chegar, eles já estavam lá dando a vida por Jesus. Mesmo que nós não trabalhemos com essas igrejas, mas estamos ali para servir aquele povo. Pastor, tudo bem? Meu nome é Mila, eu vim aqui para servir o seu povo, eu posso servir o Senhor, como eu posso servir o Senhor? Se vocês verem que não vão trabalhar juntos, mas mantenha essa porta de relacionamentos, vocês são minoria. Onde vocês vão seguir? Vocês precisam estar juntos, nós precisamos estar juntos. Precisamos ter bom relacionamento com as autoridades, precisamos ter bom relacionamento com as pessoas locais. Essa foi uma foto que eu tirei na Mongólia, quando eu fui, há uns 5 anos. E por fim, precisamos, para ter relacionamento, para termos frutos, para entendermos o budismo, precisamos estudar a língua. Infelizmente, a língua nos países budistas é muito difícil para nós. Mas o Senhor nos dá dom de línguas, amém? É uma língua muito difícil para nós. Mas a boa notícia é que, por meio de parcerias, existem... Por exemplo, eu fui uma missionária que durante 5 anos não fui com essa estrutura, por desconhecimento. Por achar que eu pudesse ser heroína, e eu percebo que tolice. Que tolice. Quantas oportunidades eu aprendi de ter um ministério muito mais maduro e frutífero. Então, hoje, quando eu retornar, por exemplo, quando eu chegar ao UMF, no primeiro ano, a UMF já tem uma escola, uma cidade que não tem muitos gringos, né, mais tailandeses, onde eu vou poder estudar o tailandês, onde o Tiago vai poder estudar o tailandês e onde minha filha vai ser assistida e vai poder estudar o tailandês também. Então, ele já tem isso, já tem professores preparados para ensinar isso para missionários. Eu não preciso inventar algo que já existe, que é tão importante. Ele já tem uma estrutura. Olha, em quantos meses aqui você precisa chegar ao nível X? Porque é muito fácil, queridos, numa língua difícil, a gente desanimar, se a gente não tiver uma estrutura. E a pesquisa do Comiban mostrou que somente 16% dos missionários brasileiros sabem falar a língua local muito bem. E se nós não soubermos falar a língua dos budistas, nós não vamos ter um ministério frutífero entre eles. Amém? Vou passar para os meus amigos. Começamos 15 minutos atrasado o seminário. Então, vocês fiquem conosco 15 minutos depois. É um grande prazer para nós, eu e a Ana, estar convosco aqui neste congresso e também no Brasil. Nós não somos brasileiros. Eu sou zimbabuano, nasci na África. A minha esposa é de Inglaterra, ela chegou aí de férias no Zimbábue e nunca mais voltou para casa, que foi uma surpresa para ela e uma bênção para mim. Já chegamos aqui no Brasil nos princípios de março deste ano e estamos aprendendo muita coisa nova, um sotaque bem diferente. Uma comida bem diferente e uma religião nova para nós também. Então, eu já sou torcedor de Palmeiras, mas pelo menos ganhamos, né? Durante o último fim de semana. A minha esposa, coitada, é torcedora de Corinthians, né? Se temos uma família também, esta fotografia foi tirada em Singapura. O nosso filho, Josué, ele já tem 24 anos, está estudando medicina na Inglaterra. A nossa filha, a Amy, ela tem 21 anos, ela está estudando medicina na Escócia. Mas o que é mais importante para nós é que os dois estão seguindo a Jesus, eles creem em Jesus, né? E eles estão estudando agora na Inglaterra e na Escócia, mas no futuro eles queriam trabalhar em outras partes do mundo porque é frio demais, né? Depois de viver em Singapura e em Camboja. Trabalhamos por um tempo, uns 5 anos em Moçambique, há mais de 20 anos, com uma missão médica, aí é por isso que falamos português, mais ou menos, e depois trabalhamos com a OMF, uma organização fundada por um homem chamado Hudson Taylor,
que tem uma história de mais de 150 anos de trabalho na Ásia. Trabalhamos em Camboja e depois... em Camboja, ok. E depois mudamos para Singapura para fazer parte da equipe de liderança da OMF aí. Para além do tamanho da população na Ásia, há um crescimento enorme cada ano no aumento da população da Ásia também. Estamos falando dos números de pessoas hoje em dia, mas temos que pensar no futuro também. Se não fizermos um esforço para alcançar as nações da Ásia nesta geração, vamos ter ainda um trabalho maior no futuro. No leste asiático, há este número enorme de pessoas que são sem acesso ao Evangelho. Não conhecem um cristão, não têm acesso a uma Bíblia, ou não têm igreja ou comunidade cristã na sua vizinhança. E é bem ligado isso ao mundo budista também, né? Só para mostrar onde é que fica o maior número de budistas no mundo. E é bem possível falar de dados, de números, e às vezes ficamos um bocado desanimados com esta notícia, né? Estes números enormes, estes milhões e bilhões e não sei o quê. E cada dia na nossa sede, lá em Singapura, nós vivíamos, havia uns apartamentos aí para nós viver perto do bloco administrativo da sede. E cada dia era necessário atravessar o estacionamento para entrar no bloco administrativo. E houve um grande sinal fora do nosso escritório aí. Have faith in God. Escrito em inglês e em chinês. Tenha fé em Deus. E muitas vezes era necessário eu ler aquelas palavras a mim mesmo antes de entrar no escritório, porque enfrentando estes desafios é bem possível ficar sem ânimo. Mas Deus está fazendo coisas. Por exemplo, em Mongólia, no ano 1990, havia na altura cerca de 10 crentes cristãos conhecidos. 10 anos depois, no ano 2000, fizeram a contagem mais uma vez, 10.000 cristãos. E a última vez que fizeram a pesquisa, em 2010, acima de 40.000 cristãos. Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. E quando falamos com líderes da igreja aí em Mongólia, eles citaram 4 fatores. Primeiro, a tradução da Bíblia nas línguas locais. Segunda coisa, o uso do filme Jesus, mais uma vez traduzido em línguas locais. Terceiro fator foi a abertura do país e a chegada de estrangeiros, missionários com a Boa Nova. E o quarto fator, o Espírito Santo, porque foi o tempo de Mongólia, um movimento aconteceu aí. Trabalhamos em Camboja por muitos anos. Camboja, onde aconteceu um outro genocídio de um povo budista. Esta religião da harmonia e da paz. Mas 1/3 da população morreu às mãos dos outros budistas lá. Mas houve um movimento, de facto, eu escutei um cambodiano falando, psicólogo, sobre a cosmovisão cambodiana. Esta mistura de brahmanismo, como a Mila já mencionou, com budismo. Mas a maneira em que a entrada da Khmer Vermelho, né, este grupo extremista, como é que isto abriu o caminho para o Evangelho? Foi uma coisa muito ousada para eu ouvir.
Mas é verdade, e agora, por exemplo, este mapa aqui mostra onde existem igrejas perante o território da Camboja inteiro. Em mais de 2.000 aldeias há igrejas cristãs agora. Mas ainda existem 12.000 igrejas, aldeias sem igreja, né? Mas só para dizer que os campos de morte da Camboja tornaram-se, através da graça de Deus, campos de vida. Não crentes que conhecem um cristão em América Latina. Estamos falando aqui dos não crentes, né? 90% dos que não creem em Jesus em América Latina conhecem um cristão. Que bom, né? Quando falamos de outras partes do mundo, nós podemos ver as percentagens aí, mas quando falamos da Ásia, apenas 1 em cada 10 não crentes conhece um cristão. Isto é uma situação que nós queremos mudar. E como organização, nós estamos aqui, Ana e eu, para trabalhar ao lado do movimento missionário brasileiro, para tentar criar caminhos, para ver mais brasileiros indo para criar amizade, para criar a possibilidade de budistas ouvir a Boa Nova e responder à Boa Nova também. Nós íamos falar de uma conversa entre o Ratá e o Sok, mas acho que vamos ultrapassar isso e queria mostrar um vídeo que fala um pouco mais sobre o budismo popular. O que existe atrás, por baixo, detrás do budismo do que falamos. Western media regularly portrays Buddhism as a peaceful and meditative religion that soothes the inner soul. Yet many in East Asia follow much more practical forms of Buddhism, with deep roots in local popular culture. This hands-on, dramatic spirituality is better described as folk Buddhism. Folk Buddhism, alongside of the philosophy of Buddhism, is well practiced in all of Asia by approximately 1 billion people. The difference between Buddhist philosophy and folk Buddhism is that Buddha himself never believed in the spirit world, so his teaching was void of the spirit world. But Buddhism in itself is sort of like a sponge in that it absorbs all religions or all belief systems in the area of Asia. Nowhere does the Buddhist teachings really change a culture. It's usually how the Buddhist teachings have adjusted to fit into the culture that's already existed. When Buddhism came about the 6th century before Christ, animistic religions were already well entrenched in place, and so people had already adhered to that. So Buddhism came in on top of it as if it's like a veneer. Folk Buddhism has been very popular because the follower has easy access to the unseen world. It helps them in their quest for power. They contact people who understand the spirit world, like witch doctors and priests. There are many spirit mediums that help them in their daily activities, who give them advice. Everything from using tarot cards to spirit shelves, spirit shrines, spirit houses. Amulets are worn all the time. They seek mediums to empower these amulets so that they would walk accordingly to what the spirit that they believe in would tell them how to walk. And in many cases, if a person finds this successful, on a lot of occasions, the person would want to have the spirit come in to possess this person in a particular powerful manifestation way. In this Chinese religious festival, absorbed and promoted under folk Buddhism, the young and old invite spirits to possess their bodies. Once possessed,
they can demonstrate an unworldly resistance to pain. Sadly, such disturbing and direct spiritual interaction is not just limited to festivals. Often out of fear, believers communicate directly with spirits, hoping to appease them and avoid any malevolent consequences. เมื่อผมอายุ 21 ปี ผมเป็นเด็กที่ติดยา When I was 21, I was addicted to drugs and my girlfriend became pregnant. We were studying at the time and we decided to have an abortion. That night after the abortion, the body of the baby was in our room and I started talking with it as a father does with his child. The body started talking back to me and I made a promise that I would raise it as my child and wouldn't have or love any other children. 2 years later, I became a Christian. Everything seemed normal except that I didn't want to have a family and I couldn't hold little babies. When a baby would come near me, I would feel some kind of power pressing on my shoulders. It felt very abnormal, so I went and consulted with the church leaders. They suggested praying for inner healing and relying fully on the Lord. God showed me that the promise I made to the child on that night was a promise to an evil spirit, and I needed to break that promise. So I broke it in the name of Jesus, and God gave me freedom. Now I'm married, and I want to be a father again. I'm studying at Bangkok Bible Seminary and preparing to serve God as a missionary in Cambodia. Buddhism is not the peaceful, harmless religion so often portrayed in the West. As we have seen, folk Buddhism has a dark, spiritual reality where the spirit world is active. Millions of Asians fear demonic forces, and only the knowledge of Christ can set them free. Please pray after you watch this video. Ask God if you have some part to play in bringing East Asia's Buddhists to Him. OMF is here to assist you, however God may choose to answer. Talvez haja alguém que tenha uma experiência semelhante a uma dessas coisas que acabamos de mostrar. Nós queremos enfatizar não somente as ideias, as filosofias do budismo, mas também mencionar que existem poderes espirituais, poderes malignos. É necessário não somente trabalhar na área de entendimento, na área de saber como lidar com as crenças do budismo, mas também é necessário trabalhar entendendo a batalha espiritual também que existe. Então, vamos ter uma pausa agora e vamos pensar no que já acabamos de ver e vamos orar ao nosso favor, mas também ao favor dos que estão trabalhando na Tailândia, em outros lugares, e para os que estão ainda não vivendo na luz, mas vivendo nas trevas.